O presidente americano, Donald Trump, vai dar uma entrevista coletiva com Elon Musk hoje à tarde, no último dia do empresário à frente ali da missão para cortar os gastos federais. Ao anunciar sua saída, Musk havia dito que a comissão consultiva, que ele representava, havia se tornado um bode expiatório do descontentamento com o governo. Fred, já era esperada essa saída do Elon Musk, mas foi um casamento ali com muitos altos e baixos, né? Sim, com certeza. Primeiro, o cargo dele como um funcionário especial do governo, ele foi criado pelo Congresso dos Estados Unidos justamente com tempo limitado. São 130 dias. Ele vai sair com 128 dias. Certo? Ele poderia ter sido indicado como um consultor, como é o caso do Steve Witkoff, que faz as negociações no Oriente Médio e na Ucrânia. E aí o tempo também é diferenciado. Mas não, ele fez uma associação com a questão governamental. E isso custou caro, porque realmente ele acabou sendo associado um trabalho com o outro. Ora um, ora outro, se sentia respingado pelas ações que nem sempre eram muito populares, né? Vamos fazer um pequeno balanço do que o Elon Musk fez nesses 128 dias. Né? Ele se propôs inicialmente a fazer um corte, né? Ele falou, olha, o governo americano está com um déficit da ordem de 2 trilhões de dólares em gastos. Ele prometeu abater 1 trilhão. Ele está saindo com 175 bilhões de dólares, segundo os dados da DOGE, que muitas vezes eles não conseguem bater com a contabilidade normal do governo, então nem sempre ele é muito fiscalizado. Os dados que ele conseguiu, os principais cortes, não necessariamente o DOGE, né? Porque no caso do Departamento de Educação foi uma canetada do Trump. Aí você tem um corte de mais ou menos 10 bilhões de dólares. O Federal Employee Insurance, de 6,8 bilhões de dólares, são os seguros, alguns benefícios, etc., para funcionários públicos federais. A Comissão Federal de Comunicações também, e o polêmico corte da Agência de Ajudas Externas, a USAID, né, que foi uma queda de braço política muito forte que o Elon Musk se meteu nessa enquanto ele estava à frente do DOGE. Ele também se meteu em outras confusões. Ele, por exemplo, ele fez cortes na área de saúde, né, no CDC, que é o órgão para o controle de doenças e epidemias nos Estados Unidos, fez um corte significativo na área de saúde pública, né, passa de $1 bilhão o corte nesses dois departamentos, e ele também se envolveu numa polêmica muito grave logo no início, quando ele anunciou, por conta própria, o DOGE entrou na Agência de Segurança Nuclear, né, a ANSSA, e demitiu 177 funcionários. Entre esses 177 funcionários que foram recontratados logo em seguida, havia alguns que participavam da montagem e desmontagem de ogivas nucleares. Ele estava colocando no mercado alguns profissionais de conhecimento altamente sigiloso, né, extremamente demandados por alguns dos principais inimigos e adversários dos Estados Unidos. Isso gerou uma fragilidade para ele muito grande. Né? E ele também ficou respingado nessa sequência de ações do governo Trump, que também geraram muita instabilidade, muitas críticas, né? Ele não concordava com algumas políticas, né? Essa questão das tarifas mesmo era uma questão polêmica, ele defendia ali uma política um pouco mais liberal e também, além da questão política, ele era contra essa também política ali dos vistos, né? A questão dos vistos do trabalho, por conta, né, das empresas dele, ele precisava também de que muitas pessoas ali que fossem trabalhar nas empresas dele recebessem esse visto. Então tem algumas discordâncias ali. Concordava, mas nem tanto. Mas o que pesou muito mesmo foi esse último pacote que o governo federal encaminhou ao Congresso, né, que é o pacote que o Trump chamava de o bonito e grande pacote, né, que geraria uma despesa pública mais ou menos na faixa de 3,8 trilhões de dólares adicionais. Só para você ter uma ideia, o governo Trump, ele já nesse primeiro trimestre,
ele já está gastando em torno de 250 bilhões a mais do que o mesmo período do governo Biden, né? Então, basicamente por dois motivos, e a gente pode mostrar, por favor, coloca na tela exatamente de onde vêm esses gastos, que são aqui 46,2 bilhões de dólares em Seguridade Social e 44 bilhões de dólares de juros da dívida. Ou seja, o governo Trump, ele já começa, o governo, apesar do DOGE ter a missão de fazer esse corte gigantesco, né? Eu até pulei um dos dados que eles fizeram de cortes, que foram 260 mil funcionários públicos que foram aposentados, demitidos ou tiveram os contratos rescindidos, né? Que foi um volume muito grande, gerou muita animosidade, tanto do serviço público quanto de democratas, mas que no final das contas não chegava nem perto de 10% da força total dos funcionários públicos norte-americanos, que passa de 2 milhões e... são 2,8 bilhões de funcionários. Isso mesmo. Então é um volume gigantesco de funcionários. Não, mentira. Não são milhões. Eu estou olhando aqui minha cola. 2,9 bilhões de funcionários que são atuantes ali. Então é um volume muito grande de pessoas. Gente, vocês me desculpem que é essa informação. Eles demitiram... A bem do funcionamento aqui, esse aqui eu misturei minha cola aqui com os valores de orçamento com o valor de funcionário. Ele conseguiu o corte de 275 mil funcionários. O número de funcionários públicos, ele passa de 2,98 milhões de funcionários. Então é um número muito grande, é significativo a capacidade, o corte, para que fique mais preciso assim, chega a em torno de 10% da capacidade do serviço público norte-americano. Então é uma coisa assim que ficou abaixo do que ele esperava. E ele também enfrentou essa questão dos gastos. Essa questão dos gastos para ele acabou sendo o ponto de choque entre ele e o Donald Trump. E teve uma outra questão, né? Ele sofreu muito desgaste. Ele tem as empresas dele e as empresas dele também começaram a perder também. Ele começou a perder dinheiro, né? Assim, pra ele talvez, não sei se representa muito, mas pra gente é muito dinheiro, né? Nossa, bastante. Eu tava falando aqui das questões políticas, vamos falar da questão financeira. Ele realmente teve segundo os levantamentos da Bloomberg, ele fechou o ano passado com uma fortuna estimada em 480 bilhões de dólares. Ele começou esse ano já com a perda de em torno de 120 bilhões. Ele estava na faixa de 330, 360 bilhões de dólares de fortuna, né? Isso pesou bastante. Mas essas perdas vieram de situações bastante complicadas. Por exemplo, a Tesla, que era líder de venda de carros elétricos, teve uma perda muito grande. Em abril, chegou a 50% de perda no mercado da União Europeia. Ele teve uma queda de lucros no período, agora no trimestre, de 71%, né? E ele precisava ainda de recuperar esses recursos, e ele está vendo o crescimento de empresas elétricas, né, de carros elétricos. Na Europa, 10 empresas passaram na frente dele. A chinesa BYD assumiu a ponta. Então ele sofre muito com essa questão das importações, né, do tarifaço ali por conta dessa... mas ele também ficou muito exposto, porque ele se dedicou muito à parte do serviço público, e ele acabou deixando de lado as empresas num momento em que, por exemplo, a Tesla está na negociação de um contrato para a produção de um táxi autônomo, né, sem motoristas, e ao mesmo tempo ele sofreu uma investigação federal pedindo a avaliação de 2.400.000 sistemas de autoguiagem autônomo de carros Tesla. Então ele precisava estar mais disponível para isso. Ele também, à frente
da rede social X, ele viu até um crescimento de receita, né, no número de anunciantes. Houve um crescimento do número de anunciantes em relação ao ano passado de 15%, mas a receita foi caindo na faixa de 20% a 30%. Então a receita de anunciantes caiu apesar de aumentar o número de anunciantes. E ele também tem contratos com relação ao SpaceX e o Starlink, e ele não tem conseguido estar tão próximo, né? Nós vimos nessa semana o lançamento, né? O teste de um foguete do SpaceX, né? Do Starship, que a primeira etapa do teste foi muito bem sucedida, mas depois ele explodiu sobre o Oceano Índico. Então ele percebe que se por um lado ele teve o reconhecimento político da ação dele dentro da campanha do Donald Trump, e lembramos, ele foi um dos principais doadores de campanha do Partido Republicano e da campanha presidencial do Trump, né? Foram mais de 200 milhões de dólares que ele empenhou na campanha. Então, se ele teve o reconhecimento político, o custo financeiro para ele foi alto também. E ele é um homem de negócios, ele percebe que a fortuna dele ainda é muito grande, ele ainda é um homem mais rico, mas ele precisa ter um braço mais dentro da iniciativa privada do que do governo. Ele viu, né? Tem uma diferença ali administrar a sua empresa e um governo, né? É âmbitos completamente diferentes. Ele viu que o que funciona na sua empresa às vezes não dá para poder você fazer em um governo, né? Não, e como nós vimos na questão brasileira aqui do Fernando Haddad, a máquina pública tem uma lógica que é diferente da lógica de mercado, e a cobrança dentro da máquina pública muitas vezes não está relacionado aos resultados, mas muitas vezes às brigas internas dentro do governo ou dos opositores do governo. Acho que o Levi quer falar, né, Levi? Eu estava até lendo uma informação agora há pouco que ilustra bastante isso que vocês falaram, desse aspecto econômico aí, dos impactos da participação do Elon Musk para o bolso dele, né? Ontem, depois que ele anunciou a saída do governo Trump, as ações da Tesla subiram mais de 2%. Então, mostra que realmente estava sendo um problema para as empresas. Possivelmente, ele devia estar sofrendo pressão até mesmo dos outros acionistas ali da Tesla e talvez até de outras empresas que ele possua. E já parecia questão de tempo essa saída oficializada do Elon Musk, né? Já havia ali um certo distanciamento dele com Trump, apesar de que ele continua, claro, sendo um aliado de Trump, eu acredito, mas ele já estava preparando o terreno para essa iniciativa, né? A coletiva é justamente para parar essas arestas e tentar mostrar, como o Trump havia anunciado no post de ontem, de que o Elon Musk vai continuar por ali, né? Mas a ideia é aparar as arestas, cada um poder cuidar da sua área.